E aí, pessoal, eu sou o Rodrigo Cipriano e eu vou apresentar o resumo do artigo sobre sistematizar e testar arquétipos de modelo de negócios que são voltados para a economia circular. Mas definindo um pouco esse conceito de arquétipos, eles são usados para configurar agrupamentos de conceitos, que servem para transformar modelos de negócio de acordo com uma finalidade específica, que no nosso caso aqui vai ser a economia circular. E eles também são classificados como protótipos teóricos, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E para complementar um pouco, os arquétipos, o conceito de tipologia também vai ser muito usado, porque tem como criar uma estrutura que vai organizar esses arquétipos em coleções, porque eles têm uma certa sinergia e algumas coisas em comum. Então, pode ocorrer esse certo conjunto entre os arquétipos. Já em questão de uso, os arquétipos, eles são ferramentas, e elas são uma das mais populares para a inovação do modelo de negócio, que é voltada para a economia circular. E as características que mostram isso são pela capacidade que eles têm de fornecer soluções mais elegantes, além de ter uma certa simplificação de processos complexos, que vão determinar resultados organizacionais que devem ser focados na análise que estiverem sendo feitas, né? Em contexto de aprendizado de empresa, os arquétipos eles possuem um potencial para estimular a empresa e também desencadear uma ideação com diferentes usuários que estiver aplicando, né, essa metodologia. A motivação que levou os pesquisadores a fazer esse estudo foi uma percepção que eles tiveram de uma existência de vários arquétipos que possam descrever alguns modelos de negócio para a economia circular. Só que eles viram também que a maioria desses estudos ela tem uma certa carência de validação na prática, é só uma parte mais teórica mesmo, né? Outro ponto importante é sobre construir um consenso de terminologia e arquétipos, porque aí cria um discurso compartilhado nesse meio de estudo. Isso facilita um pouco quando for ser abordado por outras empresas, elas quiserem utilizar isso como ferramenta, né? E trazendo aqui um pouco de contexto para a economia circular, ela precisou ser criada como uma resposta a essa crescente pressão que está tendo sobre os recursos naturais, né? A falta, o prejuízo que está ocorrendo. E assim ela foi disseminada para propor uma mudança nessas bases industriais existentes, porque elas têm esse conceito ainda muito engessado, né? Um ideal muito fixo, difícil de trazer mudanças relacionadas a isso. E com isso a economia circular, ela propõe envolver uma nova lógica de negócios que se afaste dessa técnica aí de pegar, fazer, usar e descartar, que era muito prejudicial, né, nas indústrias, e ela busca agora fornecer e manter materiais e produtos com mais alto valor, pela maior quantidade de tempo possível. E assim ela consegue também consumir o mínimo de recursos que ela puder, né, para ter uma melhor reciclagem. E como limitação dessa pesquisa, a gente tem que a literatura acadêmica ela tem focado em desenvolver métodos de forma ainda estática, né? Como eu disse, que ela tenta trazer essa mudança na economia circular, mas ela ainda está com um conceito muito nessa parte conceitual, né? Não tem muita prática. E outra coisa é que os arquétipos, eles são propostos principalmente com base em abordagens indutivas e que também são ultrapassadas. Então, isso pode trazer uma certa inconsistência nos resultados, porque não tem uma parte muito específica para a empresa que está utilizando ou algo semelhante. E o outro fator é que os arquétipos eles, geralmente são discutidos de forma independente, né? Com o arquétipo de vez sendo estudado. Mas isso na prática não acontece, porque, como a gente disse ali, existe conjuntos de arquétipos que têm coisas em comuns e podem ser usados em conjunto. Então, acaba não sendo na prática dessa forma como eles falam, de ser independente, né? E por fim também é porque acontece uma falta de demonstração prática de como eles podem ser aplicados, já que as informações sobre isso ainda têm essa parte conceitual só, não tem muita prática. E com todos esses conceitos definidos, o artigo ele buscou responder duas perguntas. A primeira é, quais são os arquétipos existentes de modelos de negócio adequados para a economia circular, de acordo com a literatura acadêmica e prática? E o outro é, como habilitar a aplicação de arquétipos na prática para apoiar a inovação e design de modelos de negócio para a economia circular? A gente vai ver um pouco sobre elas sendo respondidas, né, sendo trabalhadas na apresentação. Mas pensando nessas perguntas aí, o artigo ele cria um sistema de arquétipos que propõe uma forma de padronizar uma análise mais prática dentro do modelo de negócio que está sendo proposto, que vai ser adaptado para a economia circular.
E como metodologia do artigo, o estudo foi separado em dois ciclos de avaliação em empresas diferentes, porque teve certo problema no primeiro ciclo e aí precisou fazer uma recapitulação aí do uso e acabou precisando de um novo ciclo. E eles vão usar conceitos de teoria, teste empírico e avaliação. E aí, para responder a primeira pergunta daquelas duas que foram feitas, vários artigos foram estudados, né, foram analisados para trazer arquétipos que fossem viáveis para a economia circular nesse estudo. E eles foram classificados, né, eles foram pesquisados, estudados, compactados e foram classificados em quatro características. O rótulo do arquétipo, que é uma etiqueta curta, né, para mostrar, definir ele. A descrição, que explica o significado e como ele afeta os elementos do modelo de negócios. Exemplos de casos que demonstram a aplicação feita por empresas, né, exemplos de empresas. E a fonte de dissociação de recursos, que são submodelos do modelo de negócio que contribuem para os princípios da economia circular. E aí, para responder a segunda pergunta, né, que a gente viu, eles criaram duas hipóteses. A primeira é que os arquétipos para inovação do modelo de negócio para a economia circular, eles podem realmente apoiar as empresas, quer dizer que o modelo realmente é funcional. E o outro é que arquétipos genéricos que acompanham exemplos genéricos já são suficientes para apoiar as empresas. E para testar a validade dessas hipóteses, o conjunto de arquétipos escolhidos foram transformados em um baralho de cartas, que aí ficava mais fácil para eles visualizarem, né? Tinha o frente e o verso, né? A parte da frente mostra o código e o nome do arquétipo, mostra um ícone para fazer uma representação só e perguntas que fazem o leitor pensar e trabalhar nisso. E o verso, ele mostra um exemplo de caso relacionado a esse arquétipo, mostrando elementos do modelo de negócio que foram afetados por ele, né? Quais são as características em comum que ele tem. Já na parte de teste da teoria do primeiro ciclo, né, as empresas participantes elas foram escolhidas baseadas em três critérios, que são ser fabricantes, ter intenção real de desenvolver um modelo de negócio e estar apto a fornecer informações dentro dela, dentro da empresa, né, que são pessoas, os dados dela e alguns feedbacks. Na tabela que eu vou mostrar mais para frente, eu vou mostrar que as empresas desse ciclo elas são identificadas por letras, né, letra A, B e C, em relação aos setores, respectivamente, né, de bens de capital, equipamentos eletrônicos e móveis. E os dados, né, eles são coletados por diário de pesquisa, também são feitas gravações para permitir compilação de feedback verbal e por um questionário. E esse questionário era focado em medir o nível de satisfação que as empresas tinham sobre a utilidade, né, dos resultados que tiveram por causa do uso das cartas, né. Só que aí os estudos, eles mostraram um nível de saturação para identificar novas oportunidades, quando chegou lá na terceira empresa. Já não estava com ideias mais suficientes, então eles precisaram dar uma mudada nessas cartas e nesse estudo para fazer um novo ciclo, porque isso aí já não estava trazendo resultados satisfatórios. E aí eles criaram o ciclo 2, e as empresas só podiam usar essas cartas quando elas estivessem alinhadas com o escopo da ferramenta e realmente funcionando de forma correta, né? E dessa vez, elas foram implementadas em outras empresas, né? Não foram nas mesmas. E elas eram de setores móveis, têxteis e de dispositivos médicos. E lá na tabela que eu vou mostrar mais para frente, foram classificados pela letra D, E e F. E esse ciclo foi positivo, né? Trouxe resultados satisfatórios, ele conseguiu identificar mais oportunidades de melhoria para a pesquisa. E, por fim, também foi visto que os arquétipos que mais apareceram são modelos de acesso e compartilhamento de sistemas e plataformas. E, somando, eles apareceram em mais de 90% das publicações. Já os arquétipos que menos apareceram, eles são relacionados a reduzir demanda, incentivar a suficiência, compartilhamento de economia, gestão de ativos e produção e ecoeficiência mais limpa. E eles todos somaram, tiveram um 10% de aparição nas publicações. E essa aqui é a tabela que eu estava comentando, né, mostrando as empresas que foram estudadas, das letras A a F, sendo as três primeiras do primeiro ciclo, e as três últimas do segundo ciclo, né? E também mostra alguns outros dados específicos sobre ela, que não serão muito detalhados, mas sobre o país de origem, o tamanho, e mais algumas informações. E fazendo a comparação sobre os arquétipos pesquisados, encontrando semelhanças entre eles, foi criado um sistema de 20 arquétipos. E eles foram caracterizados em 8 categorias, né? Sendo que 6 dessas categorias, elas se encontram em um tema específico, que é a mudança de interface do cliente, conhecido como downstream. E 2 das categorias, elas foram para o valor, criação de valor de sistemas, né? Que é chamado de upstream. E essa figura aí do lado, ela mostra um template, né? Que é adequado para as empresas do ciclo 1, que era da primeira parte lá.
foi separado os arquétipos de categorias, além dessa divisão aí do upstream e o downstream, né, que eu comentei. Aqui a gente já vê o template de carta para a empresa do segundo ciclo, né, que foi personalizado, foi melhorado para se adequar ao caso deles, que é um pouquinho mais diferente. E já tem uma informação a mais aí que a gente pode reparar no meio, que foi a geração de valor, além de outras informações aí que vocês podem observar. Essa tabela aí, ela já mostra uma descrição mais detalhada dos arquétipos. E são esses códigos aí que vocês podem ver, que é do A01 até o A020. Mas aqui eu botei só alguns exemplos, porque tomava várias páginas, então acho que não tinha muita necessidade. E eles também mostram as categorias, né, que esses arquétipos se encaixam, além de mostrar a descrição de cada um e exemplos de casos. Essa aqui, essa imagem que eu trouxe, ela mostra o modelo downstream, né, que eu comentei. E essa aqui já mostra alguns do upstream. Se vocês repararam no código de cada uma, foi reparado aí que os downstream são 14 arquétipos e os upstream já são 6, um pouco menos. E essa aqui, essa tabela, ela mostra os arquétipos usados por cada empresa. E cada empresa gerou pelo menos 3 ideias de modelo de negócio, que somando todas deu um total de 27. Aqui a gente pode reparar também que cada ideia podia combinar mais de um arquétipo. E no final, as empresas selecionadas, elas selecionavam as ideias que elas continuariam utilizando mais para frente no seu trabalho, né? Porque foram várias ideias usadas, só que no final eles precisavam selecionar alguma que realmente traria mais benefício para eles, né? E aí teve a avaliação, né, das empresas sobre o uso dos cartões, e lá a maioria das empresas elas votaram como satisfatório o uso delas, e nenhum dos critérios foi pontuado como insatisfatório. E quase todos foram positivos e consideraram os cartões realmente muito úteis e ótimas ferramentas. Isso mostra bastante o sucesso, né, dessa ferramenta para a economia circular como um uso, né, bastante funcional. Sobre os pontos positivos que eles citaram, eles incluíram o uso de exemplos para estimular a ideação, o uso de casos de empresas experimentando modelos de negócios circulares e as informações do que funcionou para elas, e a visualização com as placas, que ajudaram bastante na análise. Já para pontos negativos, tiveram algumas separações, né? Então eles criaram diferenças em cada um. Para o ciclo 1, só para o ciclo 1, tiveram algumas dificuldades para assimilar conceitos que podiam ser aplicados em seu setor, mas eles foram ilustrados com um exemplo de setor muito diferente, porque ainda era um estudo muito vago, né? Ainda aquela parte conceitual. E outra coisa foi que os arquétipos, eles não tinham padrão de estrutura para representar os modelos de negócio. Isso fez com que algumas ideias ficassem incompletas, o que trouxe uma certa dificuldade para empresas para se organizar no final da ideação que elas estavam tendo, né? Já sobre um conjunto de pontos negativos do ciclo 1 e 2 simultaneamente, teve a reclamação de muitos cartões, foi uma quantidade muito grande que eles utilizaram ali para o estudo, e por causa disso, algumas empresas tiveram dificuldades, né, em priorizar o que elas iam usar. As descrições dos cartões, elas também deviam ser mais simples, porque eles ainda estavam usando aquela linguagem acadêmica, né, já que eles usaram o estudo acadêmico para fazer essas análises. E por fim, eles comentaram que o verso das cartas, eles tinham que ter mais informações, umas informações mais detalhadas, mostrando como as empresas de exemplo, elas estavam usando aquele modelo de negócio na prática, né? Isso não foi muito mostrado para eles, não. E para finalizar, o artigo ele termina com uma discussão dos resultados. Sobre a resposta 1, os resultados conseguiram realmente responder o que foi pedido, e mostrou que os arquétipos de modelo de negócio são mais comuns, tem os conceitos mais comuns, são de reciclagem e o de sistema produto-serviço, orientado para uso. E pelas reclamações de termos e falta de exemplo prático, foi mostrado que a literatura ainda mantém uma abordagem reducionista, né, nessa parte aí conceitual. Sobre a resposta 2, as hipóteses das questões lá, que tiveram duas hipóteses, né, para confirmar, elas realmente foram aceitas, né? Os arquétipos, eles podem sim apoiar as empresas, né? Esse que foi feito por modelo de negócio. E os arquétipos genéricos, acompanhados de exemplos genéricos, eles também são suficientes. Mas eles acharam que essas hipóteses, além de ter algumas falhas, elas estavam incompletas, né? E por causa disso, para projetos futuros, eles decidiram adicionar mais 3 hipóteses para isso, para ficar um pouco mais completo. A primeira diz que precisa ter uma contextualização de arquétipos para focar em setores específicos da aplicação, e que isso pode melhorar a aceitação de ferramentas práticas pela empresa.
A outra é que uma abordagem de design diferente, que foque em uma arquitetura mais detalhada, pode melhorar a aceitação de ferramentas práticas pela empresa, né? Um ponto mais focado na empresa em questão, né? E a última é que uma lógica para combinação de arquétipos, ela pode melhorar a aceitação de ferramentas práticas pela empresa também. E aí, somando essas três hipóteses com a aceitação das outras, realmente a pergunta vai ser respondida e vai trazer um benefício bom aí para esse estudo, né? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato, estou aí à disposição. Espero que tenham gostado da apresentação. E é isso aí.